E aí galera do Segundon, estamos aqui na nossa primeira aula online, que foi uma forma que eu e os professores encontramos de passar o conteúdo que vocês necessitam, né? Grande parte do conteúdo do segundo ano já foi passado em sala, alguns detalhes já ficaram pendentes, eu passei inclusive para vocês alguma coisa via gestão e também via o WhatsApp dos grupos, das turmas, aí eu espero que vocês tenham recebido. E a gente vai dar continuidade, primeiro uma revisãozinha do início do nosso assunto, depois de alguma coisa nova, sobretudo interpretação musical, que foi o último exercício que eu mandei para vocês pelo WhatsApp. Então, falando em linguagem, né, e pensamento, que é o nosso capítulo 4 do livro, a gente tem que lembrar o seguinte, que para que haja um entendimento dessa linguagem, tem que ter um emissor, um código e um receptor. Isso é fundamental para que esse código ele seja interpretado pelo outro. Obviamente que nem sempre a linguagem tem que ser uma linguagem verbal. Ela pode ser uma linguagem de sinais, por exemplo, né? Ou uma fotografia, ou uma charge. A gente trabalhou muito isso em sala. Trabalhamos com charge, trabalhamos com cartoon, falamos sobre as tirinhas, falamos sobre as placas de sinal de trânsito, que elas têm o mesmo significado em todo lugar do mundo. Não teria sentido você ter uma placa com um sentido no Brasil e outra nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por exemplo. Então é necessário que a gente tenha essa unidade, né? Até porque você vai dirigir outro país, mas você vai dirigir outro país se a sinalização é diferente. Então isso é uma forma de linguagem. A gente precisa estar atento a esses arcabouço de tipos de linguagem diferentes. Obviamente que eu falei em sala que alguns gestos, né, que no Brasil são gestos que não têm um significado obsceno, digamos assim, em alguns países eles têm um significado diferenciado. Então precisam ter cuidado com isso aí, para também não entrar numa fria aí, numa viagem internacional, aí o pessoal, sobretudo, que faz o intercâmbio para outros países. Mas é preciso também entender, gente, que a fotografia, sobretudo, né? Eu, quando fazia jornalismo, eu ouvi o pessoal dizer assim, olha, uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Eu mandei 3 fotos para vocês, né, logo no início, que elas já dizem tudo, né? As fotos são extremamente fortes. Elas não precisam nem de legenda, né? Você olhou para a foto, ela já disse tudo. Não precisa de texto para aquela foto, né? É como, muitas vezes, uma charge e um cartoon. Resguardadas a diferença entre os dois que a gente vê em sala, né? A charge, o personagem é conhecido e a situação é conhecida. Já no cartoon, os personagens não são conhecidos, qualquer personagem, mas a situação é conhecida. Então, a gente tem que estar atento um pouquinho à leitura desses arcabouço de linguagem que a gente tem. A gente é muito rico de linguagem, né? Falando da língua portuguesa especificamente, a gente tem inúmeras palavras, o que dificulta bastante a interpretação de texto. A gente trabalhou isso, interpretação poética em sala de aula, a gente destrinchou lá uma poesia para vocês. Depois eu mandei para vocês uma música que foi o Samba da Mangueira, ainda mandei uma linguista que estava lá mais ou menos decifrando aquela música, e para vocês colocassem no papel, vocês entenderam daquela letra ali do Samba da Mangueira desse ano, que foi um samba extremamente interessante, extremamente metafórico, bastante polêmico na verdade, muita gente não entendeu o que aquela letra estava querendo dizer, mas eu acho que com o apoio daquela linguista, eu farei isso em sala de aula, obviamente, mas não foi possível. Então eu passei esse vídeo dessa linguista, ela destrinchando aquele samba, para vocês ficarem mais ou menos por dentro da interpretação daquele texto. Gente, olha, é importantíssimo que a gente saiba interpretar, que a gente saiba ler. Afinal de contas, se você chegar numa prova de vestibular, você vai ver lá textos gigantes, gigantescos, onde você tem que interpretar e dali daquele texto vem 5, 6 perguntas de múltiplas disciplinas, não só de português, mas de história, de geografia, às vezes de filosofia, de sociologia. A prova é um pouquinho meio misturada ali, então é bom que a gente tenha uma visão ampla disso aí. Preciso despertar para a questão da linguagem. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar vendo essa questão da linguagem. A aula é extremamente curta, realmente, para não deixar vocês
muito cansados com o conteúdo, mas na nossa próxima aula a gente vai continuar vendo a questão de linguagem e eu vou fazer aqui a interpretação daquele samba da Mangueira, já que algumas atividades a gente já fez em sala de aula, então a gente vai interpretar aqui juntos aquele material. Ok? Valeu, galera, até a próxima, a gente se encontra por aí.